Olá, sou Patrícia Pina Bernardo falando para vocês da minha casa do Solar da Pina para falar hoje sobre Dioniso, o teatro e a loucura sagrada. Dioniso, deus do êxtase e do entusiasmo. Mas antes de continuar, se você curte esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal se ainda não se inscreveu e toque no sininho para receber as notificações que toda semana tem vídeo novo para vocês. Bom, Dioniso é o deus que criou o vinho. E vocês sabem por que ele criou o vinho? E vocês sabem qual é o aspecto terapêutico descortinado por esse mito, o aspecto terapêutico do teatro? O que seria o teatro arquetípico? O que seria o mitodrama? Não é? E o que Dioniso tem a ver com tudo isso? Hollis, o autor indiano, e eu acho até que eu já falei para vocês isso em algum vídeo, ele diz: convidados ou não, os deuses estão presentes na nossa vida, na nossa psique, enquanto forças que movem o nosso ser, que trazem combustível para as nossas experiências de vida, que nos trazem elementos para extrair significado, extrair beleza, extrair aprendizado do que a gente vive. Convidados ou não, os deuses estão presentes. Se não forem convidados, eles aparecem como patologias. E o que seriam essas patologias? Não é? Essas forças, se elas não estão atuando na nossa vida e se elas se avolumam dentro de nós, é como a força de um tsunami. Do inconsciente ficam elementos, ficam conteúdos, ficam questões pedindo para serem vivenciados, para serem reconhecidos, para serem trazidos à vida. Os deuses querem participar da nossa vida, eles querem nos ensinar, eles querem nos guiar, eles querem nos enriquecer, eles querem ajudar a nossa consciência a se expandir para se conectar com a deles. Ou seja, existe dentro de nós este impulso para o nosso autodesenvolvimento. Existe dentro de nós um mestre, um guia desse desenvolvimento que Jung chamou de self, o impulso natural para o autodesenvolvimento, para a expansão da nossa consciência. E ele fala que como uma planta ela vai se direcionando para onde está o sol, o self também direciona e traz para a nossa vida experiências e pessoas e momentos que nos colocam cara a cara com questões que, sendo reconhecidas, sendo trabalhadas, sendo desenvolvidas, elas nos levam para novos níveis de aprendizado. E elas oportunizam a expressão dessas forças que estão em nós. Então as patologias, elas são sempre um chamado da alma para o reconhecimento, para um autorreconhecimento, e o chamado da alma para alguma necessidade que precisa ser atendida, alguma necessidade de crescimento, de expansão. Posto isso, o que Dioniso tem a ver com isso, né? Diz que Dioniso, quando ele passava pelas cidades, ele ia chamando principalmente as mulheres. Ele era um deus que não vivia no Olimpo, ele vivia pelos campos, caminhando pelos campos, dançando, cantando, e ele é o deus do êxtase e do entusiasmo. Então é o deus que faz com que nós saiamos dos contornos limitados do ego para reconhecer essas forças, esses deuses que nos habitam, a nossa herança divina. Mas ao mesmo tempo, ele faz também com que nós olhemos e nos demos conta dos nossos demônios, da nossa sombra. E aí ele pede que essa sombra seja encarada, reconhecida, enfrentada, e que nós possamos então assumir o nosso
um comando responsável sobre a nossa vida e sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, sobre o mundo, sobre as nossas colocações. E aí o Dionísio, então, é o deus do êxtase e do entusiasmo. O entusiasmo significa enteos, estar cheio de Deus, como uma taça se enche de néctar, se enche de vinho. E ele criou o vinho para quê? E ele criou o vinho para que, através desse êxtase provocado pelo vinho, junto com a dança, junto com as festas todas, né, junto com a celebração da vida, que a nossa consciência ela rebaixe o seu limiar e ela se abra, ela fique mais porosa para que esta água inconsciente, desta água inconsciente possa emergir esses conteúdos que já estão pedindo passagem, né? Que estão nesse limiar para poderem ser vistos e serem reconhecidos como nossos, como aspectos, como pedaços, partes da nossa alma. E aí ele gerava esse êxtase, então, através da dança, através do vinho, e através desse êxtase, as pessoas tinham um momento que era tinha um boi, e esse boi era dilacerado, despedaçado. É lógico que nós estamos falando de um nível simbólico, não é? E eu sou a última pessoa no mundo a achar que alguém tem que cortar o boi em bifes e comer a carne dele. Eu não como carne já há mais de 30 anos, porque eu amo muito os bichos e não quero que ninguém mate bicho por minha causa. Então nós não estamos falando da questão literal, não é, do esquartejamento dos bois. Nós estamos falando desse aspecto instintivo, dessa energia instintiva que todo ser humano carrega e que, vindo à tona, então, nessas danças, eles despedaçavam o boi e ao mesmo tempo se alimentavam dele. E este ritual de despedaçamento do boi e ele se reintegrar dentro de nós, esse ritual ele está ligado, está simbolizando a própria história do Dionísio, quando ele foi dilacerado pelos titãs, cortado em pedaços, porque a esposa de Zeus ela ficou sabendo que o Dionísio era filho de uma relação ilícita, fora do casamento de Zeus, e aí ela mandou os titãs atacarem o Dionísio criança, os agreu, e Zeus então, vendo isso, ele, sabendo disso, ele correu para salvar o filho dele, o Dionísio, um filho dele muito querido. Só que aí o que acontece? Os titãs já tinham esquartejado e comido, e cozido e comido a carne do Dionísio. Então Zeus fulminou os titãs, e das cinzas dos titãs que caíram na terra, foi modelado o primeiro homem. Então, nós temos em nós tanto o aspecto dionisíaco, divino, que Dionísio, então, através do entusiasmo, nos coloca em contato com esta energia de expansão, com o nosso melhor, com o nosso brilho, com a nossa luz, com a divindade em nós, quanto tinha nessa terra as cinzas dos titãs, então o nosso lado demoníaco, as nossas sombras, os nossos vícios, esse lado instintivo que, se for desgovernado, ele é perigoso, ele pode nos levar a atos muito trágicos, não é? Então, Dionísio nos coloca em contato então com esses dois aspectos nossos. Então, esse ritual do dilaceramento do boi e do se comer os pedaços significa assim: deixa eu trazer à tona, trazer para minha mão os meus vários aspectos e reintegrá-los, isso voltar para mim de uma maneira mais integrada. Este é o aspecto terapêutico do teatro. O que
o boi dilacerado tem a ver com o teatro? Me digam. Cada personagem não expressa aspectos do drama humano, aspectos que dizem respeito a todo ser humano. A gente tem dentro de nós a criança birrenta, mas tem também a criança divina, com o olho brilhando, aberta para o novo, criativa. A gente tem dentro de nós o adolescente rebelde, o adolescente que exagerado, né? que não tem ainda essa sabedoria para lidar com as questões da vida, mas que está desbravando, querendo desbravar novos caminhos, não é? A gente tem dentro de nós o velho, a velha sábia, não importa a idade que a gente tenha. Às vezes a gente vê uma criança pequenininha falando coisas que a gente fala, nossa, como é que ela tem esse olhar já para a vida tão pequena. Então a gente tem todos esses personagens dentro de nós desde que nós nascemos. Todos esses pedaços de alma que precisam ser integrados e compõem, assim, através dessa integração, vão compondo a nossa personalidade. E tão mais rica, tão mais interessante ela é, quanto ela puder compor e dar um lugar e dar uma voz a todos esses aspectos do nosso ser. Então o teatro ele vai dar isso, ele vai dar voz a todos esses personagens internos. Ele vai permitir, e o palco é o lugar onde essas forças que nos habitam podem se apresentar a nós e nos mostrar possibilidades, nos mostrar questões que precisam ser encaradas, inclusive, não é? E aí o teatro provoca, através dessa identificação com esses personagens, e não só o teatro, o cinema, as histórias, os livros. Por isso, na pós de mitodrama, a gente tem matéria sobre biblioterapia, sobre cinema, arte-terapia, né, vídeo-arte-terapia, sobre cineterapia e os recursos dramáticos também. Trabalho sobre espaço, esse espaço que é o espaço do ritual. Então Dionísio era o deus da loucura sagrada, que é a gente trazer para fora de nós todos esses personagens, dar voz a eles, mas depois isso é feito no espaço do ritual, que tem começo, meio e fim. Então depois do espetáculo, as luzes se apagam, a gente volta para casa, não é? Depois do ritual, tem o fechamento e cada um sai, né, do êxtase, sai do estado criado pelo vinho, por exemplo, né, que é esse estado que nos leva a transbordar a nossa taça interna, a expandir os limites do ego. Quando a gente volta com uma consciência ampliada. Se isso for feito dentro de um processo, não é? De um processo que tem começo, meio e fim, um processo que é como um ritual. Porque senão, a loucura, que é essa possibilidade de expansão da consciência, a loucura sagrada dionisíaca, ela se transforma no enlouquecimento. Porque essas forças se degladiando dentro de nós, de uma maneira desgovernada, tomando o espaço da consciência e dilacerando a nossa consciência, levando a uma cisão interna, levando a uma fragmentação da nossa psique. Isso é loucura, não, diferente da loucura sagrada. Esse é o estado da doença mental. E Dionísio, ele passava pelas cidades chamando principalmente as mulheres de Atenas. Aquelas mulheres com seus maridos que viviam para sua vida, como canta muito bem o Chico Buarque. E essas mulheres, ele falava assim, venha para o ritual, olhe para você, se permita descobrir quem você é, trazer para o mundo as suas cores, as suas vontades, os seus desejos, os seus olhares. E essas mulheres tão oprimidas, elas entravam num estado de assim, eu preciso ir. Elas sentiam esse chamado. E quantas vezes nós não ouvimos esse chamado da alma?
que significa a vocação, significa a gente trazer para o mundo o nosso melhor, trazer para o mundo as nossas contribuições. E quando essas mulheres não podiam ir nos rituais, porque os maridos falam assim, imagina você tem que ficar em casa cuidando dos filhos, imagina você sair para dançar, imagina você sair para se conhecer, imagina que você sair para fazer alguma coisa para o teu prazer. E aí o que acontecia? Se essas mulheres eram impedidas de seguir o chamado do Dionísio, elas enlouqueciam. E elas têm várias histórias na mitologia grega que fala que elas despedaçavam os filhos, elas matavam os maridos. Essas forças desgovernadas que não tinham como serem vivenciadas para poderem ser integradas e promover uma maior integração da personalidade, elas se avolumavam e quando elas vinham na forma de um tsunami, varrendo e despedaçando tudo o que estava pela frente. Então, este é o aspecto terapêutico de se chamar essas forças em cenas. E os mitos, eles não dão, os mitos, os contos de fadas e as produções culturais, eles nos dão um veio por onde a gente pode chamar essas forças, interagir com elas e elas promoverem a maior integração da nossa personalidade. Então, essas histórias exemplares, as histórias mitológicas, as histórias arquetípicas, as histórias que falam, que expressam símbolos arquetípicos, elas guiam o nosso desenvolvimento, trazem mensagens importantes para a nossa alma. Dionísio repete nos seus rituais, tem muitas similaridades entre o mito de Dionísio e o mito de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o vinho, Jesus Cristo despedaça o pão e fala, tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que ajuda incorporando isso, participando da comunhão, buscar uma integração com a divindade interior. Tem um texto no meu blog que eu falo sobre essa aproximação do mito de Dionísio e de Jesus Cristo. Eu vou passar na bio, tem um link aí para vocês. E aí tem esse poema lindo do Baudelaire, que eu vou também colocar aí na descrição do vídeo, que a gente devia sempre na vida andar embriagado. Embriagado de quê? Poesia, vinho ou virtude a escolher. Se for vinho, dentro do espaço do ritual, tá bom? Não beba e dirija, não é? O vinho como símbolo de momentos de êxtase, que esses momentos sempre possam participar das nossas vidas. Viver com êxtase, com entusiasmo, trazendo a nossa luz, o nosso brilho e iluminando as nossas sombras com ela. Até o nosso próximo encontro.